Muito bom dia, estamos ao vivo, programa Ideias Positivas, transmitido da Oficina da Música, e diretamente de Itajubá, no sul de Minas, para o Brasil, para os nossos internautas, que estão desde as 7h30 me acompanhando, quando eu fiz a primeira postagem, apresentando a nossa pauta de hoje, um assunto muito bacana, que envolve a dedicação de uma família, uma imersão. Então, hoje nós vamos falar com Emanuel Ferreira, analista em recursos humanos, professor, pai da Maria e do José Bento. Que resolveu trazer o Emanuel para uma nova realidade da paternidade e a esposa dele para a maternidade, quando os dois tomaram um susto com o bebê aos 3 meses, quando ele apresentou uma reação alérgica ao leite de vaca. E a partir daí, a vida dessa família foi transformada, né? Houve uma imersão, uma dedicação integral a estudos, que não terminou? Não, nunca terminou. E resultou hoje numa rede de apoio. É sobre isso que nós vamos conversar com o Emanuel. Emanuel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito bom dia a todos que estão nos assistindo, de todo o Brasil. Muitas pessoas já me mandaram algumas mensagens via WhatsApp, via Face, via Instagram. O pessoal que me acompanha, as minhas irmãs que estão fora, tá assim, é uma rede, igual você disse, né? E eu estou muito feliz pelo convite, de poder falar sobre o que aconteceu com a gente, como nós tentamos todos os dias ajudar a curar outras crianças, porque, Consuelo, eu sempre, e assim, eu acredito nisso, que para curar Bento, eu preciso ajudar os outros papais, as outras mamães, a curar as outras crianças. Isso que eu achei mais bacana. Você, em todas as suas entrevistas que eu estudei, tem bastante material. O Bento vai fazer 4 anos. Dia 18 agora, dia 4 18, aninhos. São 4 anos totalmente dedicados a compreender como você cuida de uma criança nessas condições. Bento é saudável. Super saudável. E é isso que os pais desejaram, que ele vivesse em sociedade, visto como uma criança saudável, no entanto, com uma condição especial. Ele tem uma alergia que é extremamente... É muito grande, né? De contato, outras de crianças toque. Têm alergia ao leite de vaca. Sim. Mas no caso do José Bento, é extremo. Então, por exemplo, tem uma história que o Emanuel conta que eu fiquei impressionada. Ele não pode ir a uma pizzaria convencional dessas de forno a lenha. Não. Porque o queijo, quando vai ao forno, a temperatura faz com que o queijo derreta, aquilo vire gotículas e vai para o ar. E se o Bento estiver próximo disso, ele tem uma reação imediata, que é o edema de glote. O edema de glote. Isso é muito sério e pode fazer a pessoa perder a vida. Tá? Vamos só dar bem rápido, porque eu quero que as pessoas conheçam onde é que foi o seu susto. Sim. Quando você apareceu de novo, aprendeu de novo, né, o que seria a paternidade, junto com a sua esposa e sua filha. O Bento tinha 3 meses. O Bento tinha 3 meses. Na realidade, assim, só dando um passinho para trás, né? Bento, desde o nascimento até aos 3 meses, ele começou a apresentar uma inflamação mais severa no ouvido. E, assim, já fazia muito tempo que nós tivemos a Maria. Maria já estava, né, já pré-adolescente na época. E a gente levava para cuidar do ouvido. Então, na época, eu falava para minha esposa, está dando mamar para o Bento muito deitada, pode ser isso que está dando otite, porque até então não se falava muito disso. Quando chegou aos 3 meses, ele chorava, chorava, tinha inflamaçãozinha no ouvido, enfim, a gente nunca ligou que poderia ter alguma coisa do organismo já avisando pelo ouvido que poderia estar tendo algum tipo de reação, porque como naquela época ele só tinha contato com o leite pela ingestão da minha esposa, porque ela dava mamar. Então, leite materno. Mas as pessoas têm que entender que o leite materno é super saudável. Mas o que a pessoa ingere durante esse processo, ele é bem complicado. As mães sabem, né? Elas têm medo das terríveis cólicas. Sim. Então elas fazem uma dieta para evitar que o bebê passe por isso. Sim, mas aí a pessoa fica preocupada com a cólica. Eu acho que, assim, é importante ter sempre um pediatra, um alergologista, sempre acompanhando e dando uns inputs. Olha, a saúde do meu bebê está assim, pode ser um caso alérgico ou não. É que eu sempre trago para as pessoas que comigo aconteceu assim.
E aos 3 meses de idade, a gente estava em casa, né? E a minha cunhada tinha vindo da Bahia com a bebezinha dela, que ela é 6 meses mais velha que Bento. E ela mama esses leites de fórmula, que eu não vou comentar a marca aqui, mas um leite bem conhecido. E ela falou pra mim, Manuel, posso dar um pouquinho pro Bento? Ele tá olhando, que a gente que é pai, a gente tem aquela mania assim, nossa, vou dar um pouquinho porque a criança tá com vontade. Vai dar lombrica. Não façam isso com uma criança alérgica, porque aquela vontade pode, enfim, percorrer por outros processos piores, né? Eu coloquei isso na chamada, não oferecer alimento para criança, porque eu achei isso muito importante. Favor. Eu acho que não deve oferecer para nenhuma, você não sabe se a criança é alérgica. Eu acredito assim, não que você não deva, mas sempre procurar orientação. Pergunta Se uma aos criança estiver responsáveis. com você, perguntar, Consuelo, eu posso oferecer? Porque no caso do meu filho, no caso dos APLVs extremos, a gente participa de um grupo aí, Brasil, temos também um grupo APLV e alergias, que hoje a gente já está com quase 300 pessoas no grupo de WhatsApp, tem o mesmo grupo no Facebook, aí eu tenho a minha página no Instagram, que é o @paiaplv, no Facebook também, então a gente sempre fala isso. Não é que você não deva dar, mas sempre perguntar para o responsável. A gente não sabe o que ele está vivendo, né? Então, naquele momento, quando a gente deu, assim, foi o experimentar. E nós percebemos que Bento começou a ficar incomodado, automaticamente o organismo começou a produzir uma mucosa no nariz, porque ele estava tentando expelir o que ele se alimentou de alguma forma, e ele começou a vermelhar, começou a inchar, e a gente sentiu que ele estava com dificuldade de respiração. Como a minha esposa é enfermeira, né, ela na mesma hora falou, vamos para o pronto atendimento né, que a gente tem lá. E a gente, assim, eu não sabia muito o que fazer, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu dirigindo, a minha função era dirigir, e ela dar os primeiros socorros dentro do carro, né? Quando a gente chegou na Unimed, enfim, no pronto atendimento, o médico entrou com um processo de adrenalina, porque viu que era alguma coisa alérgica, mas ainda nós não tínhamos noção, porque as pessoas falam muito do problema da lactose. Então, no primeiro momento, fala, seu filho pode ser intolerante à lactose. A gente vai fazer a diferença dessas duas coisas mais para frente. Isso é muito importante também, compreender. E aí, falaram isso pra mim, eu voltei pra casa, Consuelo, uma criança que tá super ok, no outro dia ela começa a apresentar essas alergias extremas, né? E aí eu liguei pra Pouso Alegre, Itajubá, eu não conhecia nenhum médico, porque assim, a gente fica perdido, né? Eu nunca tinha ouvido falar. E eu vi que em Pouso Alegre tinha um especialista nessa área, do Dr. Miguel Crocê, né? Que foi o que me atendeu no primeiro momento, e ele trouxe pra gente o que estava acontecendo com o Bento. Mas assim, ainda era uma hipótese. Uma hipótese, né? Só que ele sempre disse para mim, Emanuel, a criança, ele não é um rato de laboratório. Então não começa a fazer teste, não. Como você viu que ele teve reação a um leite de fórmula, vamos tirar nesse primeiro momento, e aí quando você retornar após essa tiragem de alimento, da sua esposa, no caso, a gente volta a se falar. E a partir daí a gente começou a ir atrás, eu comecei a estudar, aí teve a doutora Pamela, que ela fez uma especialização na USP, hoje ela está em Itajubá, ela atende consultas sócios, ela atende também consulta a convênio, a particular também. Aí depois veio a Michele Cesário, que é uma nutricionista especialista em materno-infantil, especialista em PLV, e aí começou. Aí tem a doutora Miriam, que hoje é uma pneumologista, mas que ela queria entender como pneumologista poderia atender uma criança PLV, porque também eu tenho que tomar cuidado aos medicamentos que são inseridos na vida do meu filho. Então, todos os médicos, que hoje eu não chamo de médico, eu chamo de parceiro, né? Todos os meus parceiros que se interessam, ou que hoje estão dia a dia comigo e com a Fernanda, né, nessa luta, eu sempre trago para eles, e o importante é sempre assim, não sei, ok, mas procure saber. Olha, eu vou dizer para vocês, e depois o Manuel vai desdobrar, como é que é a vida do APLV. Sim. O Emanuel e a família, então, fizeram uma imersão. Resolveram compreender o que era essa alergia do José Bento. Sim. E Emanuel descobriu, entre outras coisas, que existe leite no produto de limpeza, no sabão em pó, no amaciante, no caldo quinor, no sazon, na luva de látex que se usa, tem aquele pozinho, aquilo é derivado de leite. Sim. Ou seja, ele descobriu... Bexiga de festa. Bexiga de festa. Ele descobriu que o filho estaria rodeado o tempo todo de ameaças. E então era preciso não só a família ficar atenta, mas era preciso levar essa informação. Porque como é que você vai conviver com o seu filho em sociedade? Ele é o tempo todo, como qualquer criança, nós sabemos disso,
entrando em contato. Sim. E por a sua alergia ser extrema, né, esse era um cuidado primordial para manter a vida do Bento. Sim. Né? E aí vem essa parte que você constitui, então, começa a constituir a rede de apoio que ele chama, que eu acho muito bacana. Os médicos se transformam em parceiros. Foram estudar, porque eu não sei quantas crianças a PLV hoje o município tem. Também não tenho mas noção de quantidade, mas são muitos. Muitos me procuram, porque sempre tem alguém que indica, né? O bacana é esse, porque eu não tinha noção da proporção, Consuelo. Juro, eu com a minha esposa, no primeiro momento, completando o que você falou, eu usei a palavra encarcerar, enclausurar, e você trouxe a palavra que eu achei muito bem colocada como uma imersão. Num primeiro momento, onde as pessoas olhavam para mim e a minha família como se nós tivéssemos alguma coisa venérea, a gente falava assim, não toca, não mexe, não faz, as pessoas olhavam e falavam assim, frescura. É tudo frescura, esse menino aí vai crescer super mimado, porque nós sofríamos a reação. E era muito complicado, porque há 4 anos atrás, há 3 anos e 6 meses atrás, não se falava tanto abertamente, talvez, claro, existe isso há muito tempo, mas não se falava tanto, as pessoas não tinham, inclusive, muitas vezes eu tinha que importar um produto quando meu filho queria comer algum chocolate, que eu não conhecia. Talvez no Brasil existisse, mas eu não conhecia. E alguns amigos viam isso fora, traziam para mim, então assim, foi realmente uma construção. Então, o primeiro momento que eu acredito que todo mundo que está nos assistindo, o pessoal que nos acompanha nas redes, todo pai APLV, primeiro ele fica numa bolha para entender e adaptar uma casa, que o primeiro lugar que você tem que entender é a sua residência. Então, ali você tem que fazer desinfecção de forno, desinfecção de geladeira, você tem que tirar todos os produtos que possam conter traços de leite, todo o seu vasilhame, traços, todo o seu vasilhame, material de plástico, como o plástico ali, assim, a gente compra alguma coisa de plástico, conforme vai acontecendo o tempo, ele vai tendo umas ranhuras. Aquilo ali se pega um queijo, você cortou um queijo ali e lavou com água e sabão, a molécula tá ali, a partícula tá ali, tá? Então, quando você potencializa isso com outro produto, então dá o cruzamento. Aí, quando a criança ela tem ingestão, pode acontecer algum problema. Outras crianças alérgicas, os pais tomam cuidado com essa contaminação cruzada. Mas isso é para vocês terem uma ideia de como é que a vida de uma família ela é absolutamente modificada, né? E infelizmente, na nossa sociedade existe sempre essa resistência, né, de julgamento de uma família que está passando por uma transição, porque era o caso de vocês. Né? A Maria, a primeira filha, não tinha apresentado nada. Alergia. Né? E de repente vem um bebê e eles precisam, além de aprender a tirar informação, porque não é uma alergia tão divulgada, inclusive os profissionais foram buscar informação para atender a família. E a partir daí eu acho que acabou criando em você, né, Emanuel, essa ideia de que a informação que serviu à sua família poderia servir a tantas outras famílias. Foi o uma generosidade passo. Foi o segundo passo. Porque o terceiro, o primeiro foi a gente imergir nesse estudo, deixar tudo preparado. Talvez o segundo conquistar a família, que você vê que vai por conquista, o que você falou é óbvio. Infelizmente, nós, enquanto seres humanos, nós temos muito assim, eu tenho esse problema, o porquê? Eu não fui no compromisso, por quê? Então, você tem que trazer alguma coisa. Quando você olha, você acompanhou minha página, os vídeos que eu gravo, e quando você olha o José Bento, você fala assim, gente, mas esse menino não tem nada. Não tem mesmo, gente, ele é uma criança super saudável. Mas quando ele é exposto alguma proteína, alguma coisa que tenha contato com a proteína, é que ele vem até a reação. Como eu já tive 5 vezes esse exemplo, e não quero ter mais, então nós mantemos esse processo. E o terceiro passo foi assim, mas espera aí, eu saber é uma coisa, eu conquistar a minha família é outra. Por que não desdobrar isso? Para Consuelo enquanto repórter, para uma outra pessoa enquanto parceiro, enquanto família, enquanto escola, enquanto igreja, enquanto restaurante. Então aí você começa a aumentar. Como fazer isso? Vamos pegar a internet? Começou meio que, tipo, eu não mexo muito, né, nas redes, tipo, eu não sei gravar um vídeo, fazer todas essas coisas bonitas que vocês fazem, mas eu falei, não, quando é do coração as pessoas vão entender. E a gente começou a deixar se levar.
E as pessoas começaram a nos procurar. Então, assim, eu fico muito tranquilo em falar. E, de novo, você colocou bem, eu sou um pai. Eu não tenho nenhuma teoria de uma universidade. A minha formação são outras formações. Não é nada voltada para a área de saúde, nem nutrição. Mas eu acredito que não existe um livro de fórmula e de receita que fala aprenda a ser pai dessa forma. Você sugere. Então eu fui construindo, eu falo eu, mas assim, enquanto família, né? Eu, meus pais, meu sogro, minha sogra, minha filha. E a gente foi construindo em tudo isso que a gente vê hoje. E eu, assim, eu agradeço muito a forma delicada que em 2019 nós somos recebidos pela comunidade, né? Então, desde o nascimento dele até esse ano, foi um crescimento, assim, que foi muito grande. A gente passou de... Os 3 primeiros meses de vida, a gente sabia o que ia acontecer, até os 4 anos que Bento foi inserido numa escola onde serve-se mais de 500 refeições diárias e meu filho não tem nenhuma reação. Essa agora uma historinha muito bacana. Então, o Beto precisava ir para a escola como toda criança, né? Aí, bom... Primeiro veio a choradeira do papai com a mamãe, que a gente ficava em pânico. Como colocar numa escola? Essa foi a dúvida. E aí, eles foram conversar com a escola, foram conversar com a Secretaria de Educação, e a escola prontamente se dispôs a oferecer os espaços para que o pessoal, para que o pai e a mãe discutissem com outros pais, com os profissionais educadores daquela escola, Sim. Explicassem o que era a PLV. Sim. Né? E, então, os outros pais foram preparados. Por quê? Por causa dessas restrições alimentares. Né? A criança leva comida para a escola, eu não sei se no caso da creche dele também. Não, lá não precisa, mas assim, lá tem massinha, tem giz, tem coisas que a gente não imagina e tem a proteína. Massinha, lápis de cor, giz de cera, tem também proteína de leite. E aí, o Emanuel conseguiu fazer essa primeira rede na escola do filho. Sensacional. Sensacional. Eu fico muito feliz, né? Você vai falando, eu vou meio que voltando. Como é que é o nome da creche? Vamos falar o nome da creche. É o Nair Prado, que hoje ela é localizada aqui em Itajubá, próximo ao Polo Esportivo da Unifei. Quem é a responsável lá? É a professora diretora Érica. Érica, então, um abraço parabéns. Nosso do Ideias Positivas, sim, parabéns. Esse acolhimento é um passo extremamente importante, sim, e mostra o papel da escola, né? Desde cedo na vida da criança. De inclusão. De inclusão e mais importante, né? De proporcionar esse diálogo com os outros pais. Sim. Porque seria uma outra frente de ataque que vocês sofreriam. Porque está tendo restrição lá na escola. Uhum. E não, eles compreenderam. E o José Bento está lá, assim, com os amigos. Para as pessoas entenderem também quando teve essa necessidade de escola, porque assim, por mais que você consiga deixar o seu filho com uma pessoa, com cuidados em casa, é muito legal, muito bacana, mas tem um momento que a borboleta ela quer sair do casulo. E estava acontecendo isso com uma criança que, apesar de extremo, alérgico extremo, ele precisava conhecer e interagir com outras crianças. Aí nós procuramos algumas escolas. E até quero ser bem delicado ao falar do assunto, porque eu entendo que há quase 4 anos atrás as pessoas não tinham noção. Então a gente procurou algumas escolas de ensino particular, onde eles traziam para mim assim, é aquele probleminha com a lactose, pode trazer, que a gente vai separar ele na hora da alimentação. Só que no caso do alérgico a PLV extremo, não é só na hora da alimentação. E se uma escola inclui, você não pode usar em nenhum momento do processo educacional a palavra, não cabe a palavra separar. E a gente ficou, claro, eles não entendiam e a gente também não queria de uma forma agressiva. Então nós começamos a procurar, quando a gente foi convidado, porque a gente já tinha colocado o nome do Bento, porque, para quem não sabe, para você conseguir uma vaga numa creche municipal, você tem que esperar um tempo para ser chamado. E quando nós fomos chamados, eu fui pessoalmente com a minha esposa na creche agradecer, porque eu falei, não vamos colocar. Porque a gente tem aquele preconceito. Se nenhuma escola particular vai dar conta, quanto mais uma escola de ensino municipal. E assim, eu venho pedir desculpa, porque eu realmente me enganei totalmente. Porque a primeira fala da diretora foi, eu preciso comunicar aos outros pais, eu preciso comunicar aos meus professores, eu preciso aprender, desdobrar isso para minha equipe, e aí nós vamos receber o Bento, me dá 90 dias. Em 90 dias, tudo que eu fiz de programa, de papéis, ela estudou.
Depois marcou uma reunião com os pais. Depois ela abriu todos os armários da escola e falou: Emanuel, o que que eu tenho aqui que na minha concepção não tem proteína e que você vê que talvez seja um ponto de alerta para a gente aprender? Porque eu sei que o seu filho vai ser o primeiro. Tanto que hoje a escola tem vários alérgicos. Não só a proteína do leite, mas a ovo, enfim, a glúten. Hoje é uma escola. Eu sei que Referência. existem outras, mas a minha realidade, né, é uma escola referência no nosso município, que eu tive a oportunidade de ser convidado a homenageá-los, aonde eu achei que fosse uma reunião pequena, eu cheguei e tinha 300 pessoas me aguardando a falar, isso me assusta às vezes um pouco, né? Gostoso, que E aí delícia. eu entreguei para a escola como uma forma singela, uma placa, aonde eu coloco, você sim, vocês são uma escola 5 estrelas da PLV. Esse 5 estrelas também veio da minha cabeça, do tipo, como homenagear uma pessoa ou uma empresa que faz tudo ao nosso favor. Então eu vou dar 5 estrelas. Quando a gente fala 5 estrelas, é uma coisa muito É um boa, selo é um de toque. qualidade. É um selo de Então eles qualidade. passaram por esse processo de qualidade e tem passado todos os dias. Consuelo, teve uma vez que teve um probleminha. Bento é arteiro. O que ele tem de alérgico, ele tem de arteiro. E a gente não sabe ainda, enfim, não procurei saber, porque eu acho que é super saudável também o descobrir, né? E a gente acredita que algum amiguinho tenha levado uma bolachinha no bolso, ou, enfim, a escola me ligou de dentro do pronto atendimento, porque isso eu achei muito importante, porque não é ligar para mim e falar, Vem devo buscar. levar, não. Eles Eles sabiam. levaram. E quando a Unimed me ligou, eu tive lá a diretora e a professora, na época, se todas as professoras são envolvidas, o Bento ele é recebido em todas as salinhas, né? As professoras amam muito ele. E naquele momento eu falei, gente, olha como é importante a pessoa não se preocupar em esperar um ok do pai. Porque se envolve, é claro, quando envolve uma necessidade de uma autorização, eles vão atrás. Mas no meu caso, não tem que esperar. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas: acontece o tombo, é como andar de bicicleta. Você anda para aprender, cai, respira, limpa lá os machucados, senta de novo e vamos para frente. É um aprendizado dia a dia. Não é que a gente não vai cair, a gente faz de tudo para É tirar os claro. pedregulhos, mas vai ter algum momento que a gente vai acontecer alguma coisa e nesse momento tem que estar com pessoas preparadas. Né? Eu acho, eu tenho certeza. Tá? Eu vou entrar para o Emanuel fazer a diferença de lactose e alergia à proteína, Sim. mas antes, vamos ver quem está acompanhando a gente. Olha, a Fabiana Ivo, dizendo que o programa vai ser muito importante para outras famílias. A Laís Andrade está lá em Hamburgo, nos acompanhando de lá. A Flávia Ivo, mãe de 2 meninas. E a Francislaine Souza, olha, quero participar do grupo de WhatsApp. Ah, ok. Depois a gente passa o Depois a gente vai contato. passar o meu contato, que tem um link. Aí você vai entrar nesse link e você vai imergir num mundo de não só a PLV, mas de outras alergias, que também é importante. Nós, enquanto pais da PLV, nós temos que entender também que nós tiramos já muitos produtos da vida do nosso filho. Aí daqui a pouco você tira a soja, daqui a pouco você tira a banana. E quando ele é novamente exposto a isso, pode ser que o organismo também tenha uma reação alérgica a esse tipo de alimento. Então, é importante conhecer um outro mundo, porque caso você precise, você já tem pelo menos um pouco de entendimento do assunto. Isso é por isso que não pode falar que é frescura. Não porque, é. como eu falei, é um exercício diário de aprendizado, né, sobre a alergia da criança, e, obviamente, todo dia está nascendo criança. Né? Que bom que você tocou nesse assunto do nascimento. Assim, agora é o pai de APLV falando. E a doutora Pamela, que me acompanha, alergo, especialista na USP, já falou comigo um pouco sobre isso. Existe um protocolo nas maternidades que quando a criança nasce, a equipe de saúde ela leva para fazer pesagem, para ver se está tudo bem com a saúde do bebê, e também ela dá um pouquinho de leite de fórmula para ver como a criança vai ter o pegar do mamar. Ok, é um protocolo, parabéns, mas enquanto pais, vocês têm direitos. Então, se a mamãe tem o leite materno, por favor, neguem a inserir o primeiro contato de leite com a fórmula. Isso vai ajudar muito, porque, pensa bem, o bebê está dentro da mãe, ele nasce. Se o primeiro contato é um leite de fórmula, não existe estudos ainda que comprovem nada. Eu estou falando enquanto pai, é PLV.
Se a mamãe tem, se a mamãe não tem, ok, a gente não está aqui para discutir isso, né? Mas se por um acaso a criança tiver saudável, a mamãe tiver o leite, peça para a equipe não dar o leite de fórmula. Que o primeiro contato seja o leite da mãe. Isso vai ajudar na saúde, porque vai ser talvez o primeiro contato que o sistema imunológico da criança ele vai ter. Nós temos aqui na cidade de Itajubá a faculdade de enfermagem, uma faculdade de medicina. Você já esteve com esse pessoal levando essa proposta de talvez eles abraçarem e divulgar isso? Assim, ou talvez mudar o protocolo, porque você está dizendo que é um protocolo dentro eu acredito que é o protocolo do berçário. Não é dentro da maternidade, né? Não é dentro, eu entendo da área da saúde de novo, eu não sei se é um protocolo regional, se é um protocolo mundial, nacional, enfim. Mas é uma boa dica, talvez se alguém tiver interessado, quiser me levar, porque assim, já fala em todos os lugares, fala em rádio, em programa, na rua, em igreja, onde tem gente, onde quem quer aprender um pouquinho sobre alergia, e por que não nas universidades? Coloco aqui à disposição. Olha, só para terminar, de manhã, quem mandou abraço para você foi, olha, a Gorete, assessora da saúde, tá? A Cris, a mãe da Lara, a Rosângela, a maratonista, ok? A Marlides Copel, lá da Dança de Salão, Marlides Copel, o Carlos Lara, dentista e ator, a Mariana, que era lá da creche Lar de Meimei, agora me parece que ela foi para uma outra escola, a Mariângela Abans, lá do Laboratório Nacional de Astrofísica. Eu mando de manhã a lista de transmissão da nossa pauta, e esse pessoal maravilhoso já mandou um beijo hoje. Quem mais? Olha aqui, a Cláudia Gomes falou que está com muita saudade de você. Claudinha, ok? Bom, acho que não estou esquecendo de ninguém. Falando da Gorete, eu mencionei na chamada, nesse trabalho do Emanuel, ele descobriu também que algumas vacinas da infância, elas podem conter traços de leite. Sim. Então, ele, junto ao secretário de saúde do município, estudaram ali uma possibilidade de criar um documento, que agora ele está me dizendo, não é um decreto, ele não sabe se virou decreto, mas é uma autorização para que os pais de crianças alérgicas levem as crianças para tomar essa vacina dentro de um pronto atendimento. Por quê? No caso de uma reação alérgica. Né? Então, só esclarecer, a Gorete ficou de verificar essa informação para a gente confirmar. Eu só quero falar um pouquinho sobre o assunto, porque assim, só para as pessoas entenderem o que aconteceu. Quando é coisa da área da saúde, a minha esposa, que é especialista, enfermeira, enfim, na área, ela começou a estudar e viu que poderia conter. Esse poderia nos deixa um pouco preocupados. Eu sei que existe um laboratório que vem escrito que é para aplicação em crianças alérgicas, mas talvez faltou ali, exceto a PLV extremo, tá? Na época, ela achou estranho que lá existia um númerozinho 0,0001901 falando que poderia existir a possibilidade de contato com a proteína do leite. Eu procurei alguns postos de saúde e todos me confirmaram o que talvez há 4 anos atrás não fosse tão exposto. Emanuel, a resposta que nós tivemos foi que você pode dar a vacina de tríplice viral tranquilamente. Nós obedecemos. E Bento teve uma reação extrema, que do posto onde ele teve até o pronto atendimento, ele teve a parada respiratória. E ele teve que entrar, se eu não me engano, com 3 ou 4 ciclos de adrenalina. Porque assim, conforme a criança não vai voltando, o médico ele tem que ir entrando até chegar ao extremo, né? Qual seria esse extremo que nunca aconteceu comigo? É uma anafilaxia onde tem que abrir realmente, né? É muito grave. Que não é o caso, graças a Deus, ainda não foi, espero que não seja. Na época, nós procuramos algumas pessoas que novamente disseram que não precisaria. O que eu fiz? Enquanto pai, enquanto ser humano, enquanto pessoa que quer cuidar de outras crianças.
Procurei o doutor Nilo Baracho, eu falo doutor porque ele é doutor em química, que hoje é o nosso secretário de saúde, ao qual me recebeu de portas abertas, juntamente com a assessora dele, a Gorete, uma querida, não me conhecia, mas assim, se fez muito intensiva com relação a entender e descobrir. E assim, eu não falei de boca não, tá, pessoas? Eu tenho isso documentado, inclusive, toda a reação que ele tem dentro de pronto atendimento, o que fez, o que não fez, eu tenho que documentar para o acompanhamento da alergologista, inclusive com fotos, tá? Então, quando eu expus aquilo para a Secretaria da Educação, tem Perdão, alguma, saúde. perdão, Secretaria de Saúde, da Educação foi com a Maria Ângela antes, na escola. Com a Secretaria de Saúde, eles entenderam sim, ele enquanto químico, ele falou, Manuel, pode parecer pequeno, mas é muito grave. Então, como que funciona? Não é só eu chegar no posto de saúde e falar que eu tenho direito, não. Primeiramente, ele tem que procurar o posto com antecedência, conversar qual a disponibilidade da equipe assistencial ali para fazer um agendamento. Então, assim, se eu chegar hoje e quiser hoje, talvez não consiga, porque eles têm também durante o dia a dia Óbvio. todo um processo, né? Então, talvez fica entre linhas aqui, falando que para mim é muito claro, eu tenho que desdobrar isso de uma forma bem clara. Então, você que é pai de criança extrema, você tem que ter documentado que seu filho é extremo, que o médico indicou para que fizesse. Se organizar, agendar. Você tem que levar a pessoa do pronto atendimento lá do posto de saúde para dentro do pronto atendimento. Essa, de novo, é uma rede de amigos, é uma rede de educadores, é uma rede de saúde, né, que pode nos ajudar. E aí, após a autorização da Secretaria de Saúde, nós tivemos que dar a segunda dose, porque tem que dar a segunda dose. Ah, mas por que você deixou de dar? Porque é um ciclo de vacina, tem que dar, nós demos. Foi uma escolha minha. Muita gente no grupo fala para mim, não, que você poderia ter dado, mas eu ia entrar em outros detalhes, né? Depois ele poder ter a cachumba, ou enfim, outras doenças. E aí ele aplicou, olha como foi importante essa abertura da Secretaria de Saúde, porque ele aplicou a vacina, a menina aplicou a vacina técnica, aplicou a vacina no meu filho, e em 3 minutos ele começou a ter uma parada. Aí você estava dentro do atendimento? O médico imediatamente já estava ali, entrou com adrenalina, voltou ao normal, fomos embora, agradecemos, inclusive na ocasião eu levei um presente para a enfermagem que me atendeu, em nome da enfermeira Renata, lá do posto de saúde do Cruzeiro, uma querida, assim, eu vou falando querida porque eu vejo que as pessoas são tão carinhosas comigo, como você também foi, Consuelo, que assim, a gente vê que realmente nesse mundo sozinho nós não somos nada. Nós precisamos, sim, das outras pessoas para nos ajudar. E eu acho que eu fiquei encantada, foi exatamente de você desejar devolver esse carinho, esse apoio, na forma de ampliar o conhecimento que vocês adquiriram. Não é pouco, é verdade. Emanuel e a família são referência, hoje, até para médicos. Então, é uma rede de apoio, é uma rede em construção, né? Em construção. Porque aí agora a gente vai falar dessa diferença da lactose e da proteína do leite, porque eu queria que você então dissesse para nós também qual é a chance de cura para crianças extremas como o Bento. Okay. Porque normalmente me parece que tem uma faixa etária onde a alergia pode deixar de se manifestar. Né? Então, primeiramente, a diferença é lactose. Então, a lactose, algumas pessoas falam assim, eu tenho um probleminha com a lactose. Então, a lactose, ela é uma alergia que geralmente ataca o sistema intestinal, porque a pessoa que tem o problema, né, ou a não exposição à lactose, né, ele vai ter um problema intestinal, ele pode ter algum tipo de desconforto, cólicas, e quando você está maior, acompanhado com um gastro, acompanhado com um médico especialista na área, ele pode potencializar o uso de uma enzima, que hoje no mercado existe o Lactdeus, XY aí da vida, né? Produtos sem lactose. Isso, produtos sem lactose, porque a lactose nada mais é do que um açúcar do leite. Então, se você pega o açúcar lá numa fábrica e separa esse açúcar, se você pega o leite e separa esse açúcar, a criança pode tomar esse leite sem nenhum problema. A criança com problema, a lactose. O problema da alergia à proteína do leite, ele é imunológico.
Eu vou explicar para as pessoas que eu acho fantástico isso. Como o Dr. Miguel Crocê me explicou, como eu não sou da área, ele falou para mim assim, Emanuel, imagine um computador. Você comprou um computador e pega um pendrive e o pendrive está com vírus. Você coloca o pendrive no computador. O que o computador faz? Ele começa a abrir assim, ó, temos vírus. Ele começa a tentar te avisar de alguma forma. Reage. Como se soldadinhos começassem a tentar entrar numa guerra, né? Para quem não entende, para mim foi sensacional, que a partir daí eu aprendi. É uma ótima metáfora. Quando uma criança, que é o computador, entre aspas, ele recebe a proteína do leite, que é o pendrive, o que que o organismo faz? Tem alguma coisa errada. Começa a fechar as comportas, que é a boca, ele começa a produzir a mucosa, ele começa a dar sudorese, a criança começa a inchar. Então é uma forma de resposta que os alérgicos à proteína do leite de vaca têm. Então, Então é ele não... uma ação de resposta do organismo Imediata. a uma ameaça. Sim, sim, Né? Isso não quer dizer, isso que é muito interessante da doença autoimune, sim. que o alerta é válido. Há uma confusão do sistema Sim. imunológico que identifica aquilo como um ataque. Um inimigo. Um inimigo. É. Ele fala assim, nossa, o leite não é legal, a proteína não é legal, vamos reagir de alguma forma, né? E aonde a criança venha a ter essa reação. Que tem alguns tipos de reações, e no caso de Bento, ele é extremo, né? Existe cura? Sim. A doutora Pamela fala para mim o seguinte, Emanuel, o que é a cura para você? A cura é o Bento poder tomar o leite, comer o queijo, ou a cura, talvez no primeiro momento, é ele não reagir de uma forma tão extrema. Então, hoje, a cura para mim é ele não reagir, porque, gente, meu filho reage a toque, né? A molécula. Então, hoje, para mim, a cura para o meu filho seria o organismo começar a entender essa confusão e ele poder realmente ter o acesso, o contato. E aos pouquinhos ele evoluindo. Mas existem casos que a criança é extrema e amanhã ele acorda como se nada tivesse acontecido. Simples assim. E aí, essa espera que é difícil, né? E a gente participa do grupo, aí tem mamães que colocam lá e papais também. A espera chegou e a gente sempre coloca o filho tomando um Danone. Porque é o sonho, da né? criança. Hoje nós desenvolvemos receitas, eu faço Danone de inhame, faço outras coisas. Brigadeiro, né? de chuchu. Brigadeiro de chuchu. Nós fazemos o nosso leite em casa, nós podemos fazer o leite de arroz, podemos fazer, enfim. Aí a contribuição dos veganos que criaram várias receitas deve ser para você assim de grande ajuda, né? De grande ajuda, porque assim, eu não sabia muito o que era um vegetariano estrito ou um vegano, né? E quando eu entrei nesse mundo, tanto que o primeiro livro que eu ganhei de uma pessoa muito querida, que trabalha comigo, ela trouxe para mim, ela falou, olha, não sei se vai te ajudar, mas eu tenho esse livro vegano que eu gostaria de te entregar, que eu não sabia muito o que era não, que na minha cabeça o vegano não comia isso e aquilo e pronto, mas é um mundo muito maior, que aí eu fui conhecer. A gente vai desconstruir os preconceitos, né? Com certeza. E realmente é um preconceito, porque eu falo muito isso também nas redes. O seu filho é especial? Sim, porque todos os filhos são especiais. Toda criança. Então, quando a pessoa chega coitadinho do Bento, ele é especial. Eu falo, não, mas o seu filho também deve ser, como todos. O meu filho, ele tem uma restrição extrema alimentar, porque o organismo dele entende que aquilo não é legal. Da mesma forma que existem pais com TEA, existem pais com T21, existem pais com TDAH, enfim. Alergia ao ovo. Alergia ao ovo, alergia à banana, alergia... Então, assim, gente, eu não quero colocar o meu filho como uma criança. Não, é porque se para cada pai, um filho é especial. Então, não venha falar para mim, sabe que coitadinho. Bento não é coitado porque ele come muita fruta, ele come muito legume, ele tem um papai com uma mamãe que descobre receitas. Tem sorveteria na cidade que está preparada. Na cidade, são os nossos parceiros. O pessoal lá do Mauro, né? A sorveteria do Mauro. Parabéns, viu, Mauro? Isso é muito show. Assim, hoje eu tenho a parceria comigo, que é o supermercado Padre Nicolau, que ele faz as nossas pizzas, que quando eu chego, elas me vêm, pode estar a fila que for. Ela fala assim, você vai fazer compra? Eu vou esterilizar o meu balcão, eu vou trocar a minha luva, eu vou abrir tudo novo e eu vou fazer a pizza para você feita separada.
elas são umas, né, umas graças. E aí tem o Mauro que realmente comprou um maquinário específico, ele faz hoje todos os picolés de fruta, que não tem contato nem de produção, e o sorvete, ele lançou o sorvete de chocolate, lançou o sorvete de morango, pro aniversário da Maria Clara de 15 anos, que apesar de ser o aniversário dela, Ela eu recebi queria. 70 jovens tomando sorvete na beira da piscina, uma festa super tropical, mas que não podia ter nada de contato. E todos os amigos da minha filha, todos são preparados a lidar com Bento. Tanto que ele chega em casa e fala assim: ah, eu preciso lavar minha mão e lavar minha boca porque eu acho que eu comi uma bolachinha. E de uma forma tão carinhosa que aquilo pode ser um detalhe, mas que pra gente, enquanto Claro, pais, a claro. PLVs, a gente sente que há essa inclusão. Isso, nós temos falado, sabe, Emanuel, desde o começo do nosso programa, em janeiro, que nós estamos num momento da sociedade cindida, dividida, Sim, em que não é mais possível a gente continuar assim. Nós concordo. talvez precisamos resgatar muitas coisas, entre elas a compreensão correta do que seja cidadania, do que seja essa construção em rede da nossa sociedade, né? O combate a notícias falsas, que são, às vezes, elas se originam no preconceito também. Sim. Não é? Então, a gente está falando aqui do caso de crianças alérgicas, mas olha só quanto esses pais. Como é que é o nome da sua esposa mesmo? Fernanda Calado. A Fernanda, a gente não está falando da Fernanda, mas a Fernanda está ali sempre, né? Os testes das receitas sempre vêm da mamãe. O papai tem a O ideia, Emanuel é o assessor de comunicação da família, verdade. é o divulgador, mas a Fernanda está ali, então um abraço para a Fernanda. Para Maria Clara. Para Maria Clara, que sabe que, olha, ela é adolescente, quer dizer, adolescente tem todas as suas questões, mas ela está ali firme, sabendo que o Bento precisa, né, dessa inclusão. Até porque as maquiagens que ela usa não pode ter proteína. Isso que eu queria. Maquiagem então, tem, proteína do leite, gente. Sim. Refrigerante tem também, então, né? O refrigerante hoje, o que acontece? Eu coloco isso na rede, as pessoas não entendem. De novo, eu não sou um estudioso da área da saúde. Eu li em algum momento que o caramelo 4, ele poderia também, como ele tem esse acesso, o organismo ele pode entender, então eu nunca dei. Sim, traço. E como no refrigerante cola, aquele preto, ele tem lá caramelo 4, eu prefiro não testar, porque meu filho não é rato, né? Então eu não testo. Então, assim, tem caramelo 4, eu li alguma coisa, eu não vou testar. Mas o refrigerante laranja, o refrigerante provindo do Guaraná, eu dou, nunca me deu problema. Mas eu prefiro o suco natural. Mas eu também dou sem problema. A ida do Emanuel com a família ao supermercado é uma verdadeira odisseia, porque é preciso ler todos os rótulos. Todos os rótulos. E você falou a palavra-chave. Para você, empresário, para você que está aí desenvolvendo um bolo em casa, para você que vai fazer uma bala para vender, um brigadeiro para vender numa universidade, eu indico para vocês que se vocês quiserem ter mais clientes, que de duas ou uma, ou você mude o seu produto, insira nele o leite vegetal, ou que você informe no rótulo. É só isso. Informa no rótulo. Existem hoje alguns aplicativos que ajudam você a compreender o que está escrito no rótulo, porque aquilo ali, né? Aquilo ali, para muita gente, eu mesmo tenho rótulo que eu leio e falo, gente, o que isso quer dizer? Né? Esse é outro problema nosso de consumidor que a gente deveria exigir, né? Rótulos mais claros, mais fáceis de interpretar. Mas existem alguns aplicativos hoje, você leva, passa ali no código de barras do produto e ele mostra. Mas, poxa vida, gente, olha isso. A compra vira 5 horas de peregrinação. Geralmente nós tiramos os sábados na parte da manhã e a gente... Não é sempre que nós levamos o Bento. Por quê? Se o Bento estiver no corredor, contato cruzado, aí ele vai pegar um desodorante. Ali, criança viu alguma coisa. Ele pegou aquilo, digamos que a Consuelo acabou de comprar um queijo, teve o contato, pegou no mesmo produto que não tem leite, mas Bento vai ter o contato. Então, assim, às vezes nós levamos. E aí também, o que acontece? Muitas vezes as pessoas chegam e quer tocar, quer abraçar, quer beijar. É muito lindo o carinho que eles têm com as crianças. Mas às vezes acontece de eu ter que ser
chato e retirar porque ele teve reação. Porque, exemplo, a Consuelo não sabe, tá com batom e beijou, ou comeu alguma coisa, e aí eu tenho que muitas vezes me retirar. Aí pode parecer grosseiro, que já me deram esse feedback do tipo, nossa, ele foi um pouco grosseiro, eu tava conversando comigo, de repente ele saiu. É porque ele começou a ter reação, eu não quis ser indiscreto ao ponto de pontuar isso ali. Então eu pedi licença, fui com ele pro banheiro, já passei um lencinho umedecido sem proteína, porque o lenço umedecido também tem. Já entrei com uma pomadinha que a gente usa e dei o remédio oral. Como eu não gosto muito desse negócio de ficar aplicando muito remédio, então eu evito, por isso que muitas vezes eu não levo. Mas existem casos que eu sou autorizado pela a médica dele a, inclusive, andar no meu kit, socorro, a adrenalina injetável. Olha, o celíaco, ele não pode ter contato, né? Isso. Desdobra é porque eu afoguei aqui. O celíaco, ele realmente não pode ter contato. Eu até peço um pouco de desculpa, porque eu não imergi muito nessa área do celíaco, né? Mas pelo que eu já ouvi falar, em algumas pessoas que têm esse problema com a farinha, enfim, eles não podem ter contato. E eu também descobri com a doutora Pamela esses dias atrás, ela comentou comigo que hoje já existe alergia à farinha em exercício. O que seria isso? Eu tenho alergia à farinha em exercício e não sei. Então eu comi um pão, não tive alergia nenhuma. A pessoa está fazendo atividade física. Fui para academia, tenho reação. Porque quando a farinha potencializa com atividade física, você pode virar ao metabolismo. Então, gente, hoje a gama de problemas alérgicos, eu não vou entrar em detalhes porque talvez eu não vá ser tão específico enquanto a PLV. Mas existe esse processo, enfim, que também para os pais, outras pessoas que vivem isso, é muito importante, né? Olha, lá na página do Emanuel, ele tem uma página no Facebook que se chama Pai de um APLV. APLV. Isso. Eu recomendo que vocês visitem, porque uma hora de programa, e olha que a gente não tem intervalo aqui, ainda não dá conta de tudo o que o Emanuel e a família já descobriram. Mas lá na página deles, se você ficou interessado pelo assunto, visite, tá lá, ele está marcado na nossa live, e por ali você pode encaminhar para eles qualquer dúvida, né, acompanhar. Solicitação de link do grupo. É muita coisa. Então, como vocês viram, olha, a gente falou da maquiagem, tem traços de leite, o lápis de cera, um balão de festa. E isso é que complica um pouco, né? Porque o tempo todo esses pais, como o Bento ainda não tem idade suficiente para sozinho, né, se manifestar e falar, olha, eu não posso tocar nisso, né? E ele ainda vai ter que passar por essas experiências algumas vezes, sim, talvez. Sim. E então é um assunto. O que é importante é já existe uma rede de apoio. Sim. É assim que você consegue incluir seu filho numa determinada situação, né? Aqui nós estamos falando do APLV, mas fica um incentivo para os outros pais. E uma coisa que você falou, que eu acho que é base para isso. O pai é o responsável pela criança. Ninguém mais é responsável pelo teu filho em primeiro lugar. E você e Fernanda fizeram esse trabalho o tempo todo. Né? Não é fácil. Nós estamos num momento agora, Consuelo, inclusive no congresso que eu tive falando com a Secretaria de Educação aqui no Teatro Cristiano Rieira, eu coloquei muito assim, nós estamos vivendo num momento onde é muito mais fácil para eu, enquanto profissional, responsabilizar o outro. Então, se o meu filho não aprendeu, a culpa é do professor. Se o meu filho descobriu alguma coisa e ele levou ao médico e o médico está em dúvida, a culpa é do médico. Por que não a culpa ser minha? E eu procurar uma ajuda. Então, não que a culpa do meu filho ser alérgico for inteiramente do Emanuel e da Fernanda. Aconteceu, mas eu vou culpar Deus, vou culpar os médicos, vou culpar... Até quando? Então, por que não? E, gente, quando eu descobri isso, eu não sabia nada. Eu falei pro médico que era frescura. Eu não quero chocar muito como eu aprendi, mas eu já chocando, como que foi? Eu cheguei no consultório do Miguel Crocê, lá em Pouso Alegre, e ele viu que depois que ele explicou a historinha do soldadinho, a historinha do pendrive, ele viu que o papai Emanuel ainda estava descrente. Aí no final da consulta eu falei, doutor, mas assim, pode ser sincero, eu posso comprar o leite na minha casa, né? Ele falou pra mim assim, eu vou falar uma coisa pra você e você pensa no caminho de volta. O leite deve custar quase R$4
uma caixa. Eu acho que é mais barato que um caixão, né? Escolhe o que você quer comprar. A partir daí, desculpa chocar, mas a partir daquele momento eu me vi num buraco, eu vim chorando de Pouso Alegre e Itajubá. Eu cheguei em casa, eu me excluí de muita coisa, eu sentei, e quem me conhece sabe que como eu gosto muito de sair, passear com minha família, conhecer os lugares, eu fiquei um ano quase, se as pessoas estavam falando, nossa, mas você sumiu, porque realmente eu me dei o direito de aprender para depois eu falar, porque me chocou muito o fato de ele falar, tipo, não é frescura porque o seu filho pode morrer, e até eu, enquanto pai, eu não acreditava, né? E aí hoje é o que a gente conseguiu conquistar, hoje as portas vão se abrindo, não que todas as portas se abram, mas é importante pelo menos uma fresta. Mas você vai lá e bate uma vez, insiste, duas, vê se a janela está insiste. aberta, vê se alguém quer me ajudar. Então, isso que é importante, para que outros pais entendam que não tem outro caminho. Não. Você, às vezes, tem que criar essa rede de apoio. E pelo que o Emanuel está contando para a gente hoje, a surpresa dele, ela foi mais positiva, porque entre um ou outro que tenha se recusado a aprender ou participar, foram poucos, né? Você envolveu uma creche com 109 crianças. Uma creche municipal, nós não estamos falando de uma escola que serve particular. 500 refeições diárias. 500 refeições diárias. Sem nenhum tipo de reação. E as professoras, porque assim, não é só a tia que faz o alimento, é o tio que cuida, às vezes, ali de fora e apoiando a professora, a diretora Érica, são as professoras, todas as professoras, porque lá como que funciona? Tem um dia que a professora está de folga, ou vai tirar férias, ou tem algum problema pessoal, a outra tia também tem que estar preparada. Então não é só a tia, ano passado foi a tia Elza, depois a tia Ana Cláudia, esse ano tá a tia Ana Rita, e tem uma outra professora que ajuda também trabalhando esse dúbio interno, né? Mas é tão importante porque a tia Cris, as tias todas, eu não quero muito falar nome que eu vou me perder, mas todas se envolveram. O Emanuel, quando tem festa infantil, festa que a família é convidada, ele liga antes e fala o que vai ter. E aí ele leva. A mega lancheira do Bento, que faz mais sucesso que muitas vezes a comida das crianças. Os veganos passam muito isso, né? Eles querem participar do churrasco dos amigos, aí eles levam e os amigos acabam experimentando, e é quando eles descobrem que é gostoso e tal. E eu acho fantástico isso, porque assim, desenvolvendo esse nicho de novos parceiros, a Cristiane, que faz os nossos bolos, os cupcakes, os doces, a Maria Conceição também que me ajuda, enfim, aí tem o Sorveteria do Mauro, tem as pessoas que se interessam, né? O tio Juninho que faz os algodão doces. Quando você viaja, vai para um hotel, você também faz esse trabalho, liga, verifica se eles podem te atender. Mas ainda com o Bento eu não tive essa oportunidade, porque eu acho que ainda é muito cedo, inclusive para viagens nacionais ou internacionais que eu preciso viajar num avião. Porque o que eu penso, o avião é uma lata, né, te dando um exemplo, onde eu vou fechar a criança e pode ter um lanche, que pode ter queijo, que vão abrir o micro-ondas. Então eu ainda não quero arriscar. Então ainda estou, quando eu viajo próximo, o último lugar que a gente teve foi São Lourenço, que eu liguei antes para o hotel que nos recebeu. A pessoa chegou a me mandar os produtos que ela ia lavar, a roupa de cama e as toalhas para eu ter certeza que Bento podia ter contato. Nós ficamos sócio há um ano atrás agora e compramos a joia de um clube que me convidaram a ver qual era o produto que eles usavam para a limpeza da piscina. Então, assim, ser convidado mesmo que foi muito importante para a gente. Né? É o que você falou, fica uma dica aí para quem trabalha com alimento, qualquer outro produto, existe um público, né, que você pode atingir e que está sendo esquecido, ignorado. Né? É verdade. Bom, a gente está chegando nos momentos finais do nosso programa, mas a página do Emanuel está lá, vocês conheceram agora a história do José Bento, da família dele. Tá saindo um livro já. Isso, é um livro de receitas? É um livro de receitas que eu prometi numa primeira entrevista lá atrás, eu não consegui escrever ainda, mas vai chamar Rebento, Receitas do Bento, e o nome Rebento também, ele tem uma coisa de renascimento, né? Então eu tô postando por enquanto algumas receitinhas que nós adaptamos para um acesso interno em casa, está na minha página, e a minha intenção é transformar isso num livro
de bolso, de download, onde uma pessoa aqui no Brasil, lá fora, no Acre, no Sul, no Nordeste, tem em mãos, não vai custar nada, que eu quero nesse primeiro momento fazer um trabalho social, aplicar, desdobrar para a escola, enfim. Então eu vou dar uma sugestão. Por favor. Como colaboração. Por favor. Nós temos excelentes programadores aqui em Itajubá. Quem sabe um programador desse não se dispõe a fazer com você um aplicativo? Nossa, seria porque fantástico. Nesse aplicativo, porque hoje, gente, a gente fala mobile, né? O que é? Os apps, os mobiles, tá todo mundo com o celular na mão. É verdade. Né? O meu pai outro dia queria assistir o jogo do Timão, Timão do Coração, e estava lá sem acesso à transmissão. Eu lembrei que eu tinha um aplicativo que transmitia os jogos de futebol, e ele não é muito chegado de celular. Aí, quando eu falei, ele catou o celular, alegrinho, assistiu, achou maravilhoso. Então, os aplicativos hoje eles são bem compreendidos por uma gama de usuários, não é só quem é muito avançado em tecnologia. Sim. Então, a minha sugestão é que um programador procure você, fique à vontade, e crie com você esse aplicativo do APLV. Sim. Porque um aplicativo que traga, por exemplo, um leitor de código de barras, né? Receitinhas que traga as receitas bem práticas, porque, por exemplo, e tudo bem, quem quiser ter o livro de bolso ou PDF, vai ter o livro de bolso e PDF. Mas se ele está ali na correria, baixa ali rapidamente a receita. Né? Posso desdobrar as cartinhas que eu mandei para os papais quando o Bento entrou na escola, que a gente fez uma carta de bem-vindo, né? Porque eu queria, não que... Assim, o Bento estava chegando, mas eu quis, no primeiro momento, desejar as vindas das famílias nesse novo entendimento da alergia. Então, eu mandei uma carta, seja bem-vindo ao contato com uma criança PLV. Foi bem assim a cartinha. Nós temos ali a Unifei Júnior, eles são muito talentosos, e também tem outras faculdades na cidade. Tem a FEP, o que não falta aqui em Itajubá, Procura o professor Emanuel, que eu dou aula na FACESM e na FEP. Então, olha à aí, noite pronto. Pode procurar o professor, que à noite eu visto o chapéu de professor, né? Então, eu tenho certeza que se vocês criarem esse aplicativo, quando isso acontecer, você vai vir me dar uma entrevista, você vai falar, poxa, Consuelo, nosso aplicativo da PLV, tá? Então, vamos ajudar o Emanuel a transformar, a levar essa informação sempre de forma rápida para as pessoas, porque isso é muito importante. O que ele fez não é pouco, como ele diz e ressaltou aqui o tempo todo, ele é leigo, a formação dele é outra, mas, diante da gravidade da alergia do filho, ele fez com a família essa imersão, se isolou, né? O que para a sociedade pode ter sido naquele momento, nossa, a família se isolou, mas como é que você vai estudar uma gama de materiais se não fizer isso? Então, foi uma imersão. Verdade. Então, para nós que agora conhecemos a história do Bento e do Emanuel e da Fernanda e da Maria, né? Fica aí essa dica, que a gente deve sim procurar o apoio, criar redes. Sempre. Não é? Estamos abertos também sempre para fazer parte. E assim, só para finalizar minha fala, quero agradecer a você, quero agradecer o convite, né, a gentileza. Eu estava fora essa semana, você sempre conversando comigo, perguntando se poderia ou não poderia ser dessa forma. Achei que foi muito delicado da sua parte. Você não tem uma empresa alimentar, mas como empresa de comunicação, você fez corretamente, muito correto, assim, de perguntar, de ir atrás, de estudar. E gostaria de deixar o recado para você que ainda não conhece, para você que ainda tem um preconceito, para você que ainda acha que é frescura. Eu convido a você a conhecer minha página, @paiaplv, no Instagram ou no Facebook. E convido também a você a mandar uma mensagem, a gente pode sentar, tomar um café, posso te apresentar alguns produtos que você nem imagina que não tem leite, e você vai se surpreender com esse mundo. Muito bacana. A gente hoje, estou sem a minha companheira aqui de bancada, que é a Nathalie. A Nathalie é advogada e tinha audiência no mesmo horário. Ela ia adorar estar conosco. Sim. Mas, então, quando a gente finaliza o programa, a Nathalie pede para o nosso entrevistado deixar uma ideia positiva. Você já falou alguma coisa, mas se tiver uma ideia positiva... Eu acredito que uma ideia positiva seria: vamos abrir a mente para a inclusão. Essa é a ideia.
Não só a ideia do tipo olhar, mas assim, é conhecer, Nos interessar. é perguntar. As pessoas muitas vezes olham com um olhar de tristeza. Eu falo nós, porque enquanto pai PLV eu também estou imergido, né, imerso nesse mundo, a minha família. Não olhe pra gente com um olhar de tristeza, de dó, porque a gente não precisa de dó. Nós precisamos dessa ideia que é deixe-me conhecer, aprender e desdobrar. Essa é a ideia. Muito importante. E olha, eu escolhi uma foto linda É, do José Beto, é porque eu precisava daquele formato para mostrar exatamente isso. José Beto é uma criança super saudável, ele só precisa de uma rede de apoio para que, até que ele vença essa alergia ou não, né, a gente ofereça para ele e outras crianças um lugar bom, seguro, né? E o Emanuel dispôs de tudo que ele e a família descobriram para vocês. Então, fica a minha recomendação, visitem mesmo a página, conversem com o Manuel, mandem as suas perguntas lá. E tem gente se despedindo e dando tchau aqui, olha, Cristiano Martins, parabéns. Cláudia Rieira, acho que o Cristiano é do Rio, um amigo que eu fiz pela é pai de internet, pai de PLV. TV. Olha aí, Cristiano, que Um bacana. abraço. Muito obrigada por nos acompanhar. Bom, chegamos ao final do nosso programa. As informações vão ficar aí. Qualquer dúvida, vocês podem falar com o Manuel, que é professor. Então, talento ele tem para conversar. Obrigado. Né? Muito obrigada, Manuel. Obrigado, Espero novamente. que no próximo aniversário do Bento, a gente sempre tenha boas notícias, ou senão a gente vai lá degustar brigadeiro de chuchu. Com certeza. Já estão convidados. Uma ótima sexta-feira, um bom final de semana para todos vocês. Até mais. Até mais.